Gente, boa noite. Hoje é a nossa segunda aula aqui, né? Vamos continuar nosso programa, né? Hoje a aula versa sobre o Estatuto dos Militares, né? Como vimos na aula passada, nós temos um programa a cumprir, né? Legislação básica aplicada ao concurso de oficial da Reserva da Marinha, né? Na aula número 1, nós vimos o ponto 1, né? Que versava sobre a introdução, né? E depois, no ponto 2, nós começamos a ver né, a parte na Constituição Federal da República Federativa do Brasil destinada, né, à proteção do Estado, né? Vimos o Estado de Defesa, Estado de Sítio, né? Então, na aula passada houve muito conteúdo justamente para nos preparar para as próximas aulas. Como eu havia falado, o nosso país se chama República Federativa do Brasil. E a República Federativa do Brasil, né, é uma pessoa jurídica, né, na comunidade internacional, né, onde nós encontramos os diversos estados. Então, o nosso estado se chama República Federativa do Brasil, e como qualquer outro estado, ele é composto da reunião mínima de 3 elementos. O elemento, né, povo, que é o elemento humano, o elemento território, onde, né, a República Federativa do Brasil tem soberania, né, o território nacional, né, onde o Brasil pode dizer, né, o que pode ou não pode fazer, né, baixar a chamada jurisdição, a legislação aplicável. Em relação ao território nacional, na aula sobre a defesa do território nacional, nós vamos comentar, mostrar o território nacional e falar, né, de forma específica sobre mobilização, né, no território nacional. E tem o elemento governo. A República Federativa do Brasil, como é uma pessoa jurídica, né, ela tem que atuar através de pessoas físicas. No governo, eu vou encontrar o conjunto das pessoas físicas através da qual a República Federativa do Brasil vai atuar. Genericamente, elas são chamadas de agentes públicos. Então, agente público é a denominação genérica de toda pessoa física, né, através da qual a República Federativa do Brasil vai atuar. Nós vimos que, né, embora seja uma pessoa jurídica, a República Federativa do Brasil ela é governada através de 4 tipos de pessoas jurídicas diferentes. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal. Então eu tenho agentes públicos da União, tenho agentes públicos dos Estados da Federação, agentes públicos dos municípios e agentes públicos do Distrito Federal. Esses agentes públicos, já que são gêneros e são pessoas físicas, eu tenho várias espécies. Dependendo da espécie que eu seja, isso ficou na aula passada, né? Eu vou ter um conjunto de direitos e deveres diferente um do outro. Nós vamos estudar a espécie militares. Os militares são uma categoria especial de agentes públicos, né, que tem o seu conjunto de direitos e deveres. Onde eu vou encontrar o conjunto de direitos e deveres aplicado aos militares? Bom, os militares têm tratamento a nível constitucional. Nós vimos na aula passada que a Constituição, né, dava algumas prerrogativas, privilégios aos militares, como o uso do posto, da patente para os oficiais, de forma vitalícia, né? Vimos também que eles têm alguns impedimentos, né? Não pode fazer greve, por exemplo, não pode se sindicalizar, né? Mas o grande conjunto de direitos e deveres dos militares se encontra numa lei infraconstitucional. Aí lembrando a vocês, né, que a República Federativa do Brasil se manifesta através do elemento governo, fazendo as chamadas normas jurídicas, lembra? Aí eu tinha norma jurídica, fiz essa pirâmidezinha aqui, falei, ó, aqui estão as leis. Definimos que lei era um comando imperativo, genérico e abstrato, feito pelo Estado, né, através de um processo legislativo. A lei cria direitos e impõe deveres. Só que eu tenho várias espécies de lei. No topo, né, da pirâmide, que é a lei maior do nosso país, está a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, que nós, né, estudamos na aula passada. Aqui eu tenho as emendas constitucionais, que eu vou usar a emenda constitucional para atualizar a Constituição. E aqui eu tenho as demais leis infraconstitucionais. Leis complementares, leis ordinárias, e aí vai. Essa lei que nós vamos estudar hoje, Lei 6.880, é uma lei ordinária. Então, olha só, na hierarquia da legislação, as leis ordinárias
são hierarquicamente inferiores à Constituição. Portanto, jamais eu vou poder encontrar nesse estatuto uma afronta à Constituição, porque vai vigorar a Constituição. Só lembrando isso a vocês. E aqui embaixo eu tenho o quê? Regulamentos. Os regulamentos eles servem para quê? Para complementar as leis, né? Em situações específicas. O regulamento ele é um ato normativo inferior à lei, jamais pode contrariar uma lei. O objetivo do regulamento é explicar a lei e orientar a sua aplicação em situações específicas. Então, senhores e senhoras, vocês querem ser militares. O que vocês vão ver a vida toda no quartel vai ser o quê? Regulamentos. Beleza? Então, vocês vão saber que os regulamentos, eles são baixados nas Forças Armadas, por autoridades nas Forças Armadas, e outras autoridades também, tá? Eles sempre têm que estar baseados em uma lei. Existe só esta lei que será aplicada a vocês? Não, essa lei aqui é a espinha dorsal, que diz, na sua grande parte, quais são os direitos e quais são os deveres dos militares. Mas tem vários regulamentos que complementam essa lei. Regulamento de continências, regulamento disciplinar, mas jamais poderão entrar em choque com a lei 6.880 e ela não pode entrar em choque com a Constituição. Só relembrando essa parte aqui. Então, vamos estudar agora o Estatuto dos Militares, que é a lei que regula o direito e os deveres dos militares. Mas lembra vocês que militares eu tenho na esfera federal, tenho militares também na esfera o quê? Estadual. O município não tem militares. Bom, pessoal, mas como o município não tem militar? E a guarda municipal, né? Estudamos guarda municipal na aula passada, lembra? Quando falei sobre segurança pública, né? Os municípios poderão criar guardas municipais para a defesa do patrimônio público, não é isso? Do seu patrimônio público, né? Guarda municipal, gente, não é tropa militar, tá? Eles não são militares, ok? Embora eles usem uniforme, eles não são militares. Então, militares na federação, nós temos a nível de União e a nível de estados da federação. Só tem uma coisa. Essa lei não se aplica a todos os militares, somente aos militares federais, ou seja, os membros das Forças Armadas. E quem são as Forças Armadas? Elas são compostas por quem? Marinha, Exército e Aeronáutica. Beleza? Ali estão as forças, essas são as Forças Armadas, as 3 forças. Então, em âmbito estadual, nós temos o quê? A Polícia Militar. São militares? São militares. E o Corpo de Bombeiro. Beleza? Corpo de Bombeiro Militar. São militares estaduais, né? Mas também são militares. Né? Também tem o quê? Uma legislação que trata dos seus direitos e seus deveres, mas não é esta aqui. Então, qual é a legislação que eu aplico aos militares estaduais? Aos militares estaduais, você vai ver o estatuto estadual que cada um dos estados da federação vai fazer. Normalmente, os estados da federação, na hora de fazer o estatuto dos seus militares estaduais, eles se apoiam no Estatuto dos Militares. Mas esse aqui é o Estatuto dos Militares da União, os federais. Ok? O Estatuto da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro se apoia muito nesse estatuto. O Estatuto do Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, que é um outro estatuto, também se apoia muito nesse estatuto. Ok? Eles copiaram muitas coisas para os estatutos estaduais, mas não é a mesma legislação. Ok? E outra coisa, o Estatuto Federal, ao longo dos anos, porque olha aqui, ele foi aprovado em 9 de dezembro de 80. Ao longo dos anos, ele foi sofrendo o quê? Algumas alterações. Algumas alterações até para não ficar mais em divergência com a Constituição. E algumas alterações também, por força de legislação, de decisão, de autoridades federais. E vai haver uma ou outra diferençazinha em relação aos estatutos estaduais. Uma ou outra. Então, essa é a legislação em que vocês vão se apoiar. Beleza? Então, está aqui, Lei 6.880.
de 9 de dezembro de 88. Ela é até anterior à Constituição. A Constituição é de 1988. Está aqui, nossa Constituição de 88. Então, a Constituição de 88, em relação a essa lei, eu vou dizer que ela recepcionou o Estatuto dos Militares. O que é o chamado princípio da receptividade? Onde o Estatuto dos Militares não conflita com a Constituição de 88, ele foi o quê? Recepcionado. Naquilo que ele conflitar com a Constituição de 88, automaticamente aquilo está revogado. Não cai para vocês o Estatuto dos Militares todo. Só cai, né, algumas partes do Estatuto. E essas partes aqui em relação à, né, receptividade, está toda tranquila, foi toda recepcionada. Beleza? Então nós não vamos ter problemas de confronto com a Constituição. Então vamos lá. Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980, dispõe sobre o Estatuto dos Militares, regulando direitos e deveres desta categoria de servidores, que são os militares. O presidente da República, né, faz saber que o Congresso Nacional, né, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, quem legisla a nível de União é o Congresso Nacional. O presidente da República, né, ele apreciou a lei, analisando essa lei que o Congresso fez, achou que esta lei ela está em sintonia com a Constituição, está em sintonia com, né, o interesse público que ele promete defender, ele vai lá, faz o ato de sanção, logo depois manda promulgar e publicar a lei. E essa lei passa a ter validade reconhecendo os direitos e deveres dos militares. Então está aqui, Estatuto dos Militares. Título 1º, Generalidades. Disposições preliminares. O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas. Prerrogativas são privilégios, né, dos membros das Forças Armadas. As Forças Armadas, essenciais à execução da política de segurança nacional, são constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Até aí nós já sabíamos, né? E vimos isso na aula passada em relação à Constituição. Ó, são essenciais à execução da política de segurança nacional. Né? Nas últimas aulas, nós vamos estudar, né, o plano de, né, segurança nacional e o plano de desenvolvimento nacional, sem o qual, né, fica impossível de ser executado e cumprido sem a atuação das Forças Armadas. Destinam-se à defesa da pátria e a garantir os poderes constituídos. Quem são os poderes constituídos? Os 3 poderes. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Então são constituídos pelo Exército, Marinha e Aeronáutica e destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos. Ainda fala aqui, a lei e a ordem. Então, as Forças Armadas, qual é o papel que elas têm em questão da segurança nacional? Defesa da pátria, da lei e da ordem, mas da lei e da ordem somente quando houver o chamamento. Chamamento por quem? O chefe de um dos poderes constituídos, então, presidente da República, presidente do Congresso Nacional e presidente do Supremo, né, Tribunal Federal, poderá solicitar a presença das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem, aqui, né, quando acharem necessários. A exemplo disso, nós tivemos as eleições aqui no estado do Rio de Janeiro, né, que, por chamamento do Poder Judiciário, né, foi requisitado a presença das Forças Armadas para garantir a lei e a ordem, né, durante as eleições. São instituições nacionais, permanentes, ou seja, foram criadas para se protrair no tempo, não foram criadas para resolver uma situação e logo depois elas, né, seriam findadas, não. São instituições, inclusive, seculares, né? Permanentes e regulares, organizada com base na hierarquia e disciplina, são chamados pilares das Forças Armadas, né? Então, a hierarquia e disciplina, a gente não existe só em âmbito militar, não. Hierarquia e disciplina existe em qualquer lugar. Na tua casa ela existe, no teu trabalho ela existe, né? Na igreja que você frequenta. Mas são os pilares institucionais das Forças Armadas. Significa que isso nas Forças Armadas é levado, né, em uma consideração a nível exponencial, né? Sob a autoridade suprema do presidente da República e dentro dos limites da lei. Então, lembro a vocês que as Forças Armadas, Exército e Marinha Aeronáutica, já ocuparam um papel, né,
de maior destaque, né, em tempos passados. Como eu mostrei para vocês, a presidência da República é exercida pelo presidente com auxílio dos ministros de Estado. Antigamente nós tínhamos, né, o Ministério da Aeronáutica, nós tínhamos o Ministério do Exército e tínhamos o Ministério da Marinha. Beleza? Com o passar do tempo, esses ministérios aqui acabaram, então não existe mais ministro da Aeronáutica, ministro do Exército, ministro da Marinha. Né? Eles foram rebaixados, as Forças Armadas foram rebaixadas a nível de comandos. Então hoje eu tenho o comando do Exército, comando da Aeronáutica, comando da Marinha. Então como é que ficou a situação? Presidência da República, Ministério da Defesa, comandos do Exército, comando da Marinha e comando da Aeronáutica, e os seus respectivos comandantes. Então, o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República, né, que vai determinar o emprego, né, das Forças Armadas nessas situações que elas podem ser empregadas, mas sempre dentro dos limites da lei. Beleza? Nós estamos num Estado democrático de direito, onde Estado de Direito, o Estado não está acima da lei, está sempre o quê? Sob a lei. Então a atuação deles também se dá dentro da lei. Por isso que muitas pessoas dizem assim, né, aos militares das Forças Armadas, mas vocês estão no quartel, você está ali, né, na guarita no quartel, você está vendo a tipo 100 metros de você uma pessoa sendo assaltada, você não vai lá interferir e prender o bandido? Eles não podem ter esta destinação de desempenhar o papel de segurança pública. Muitas pessoas ficam irritadas com isso. Digo até que os militares das Forças Armadas ficam irritados, né, de não poder atuar. Né? Esse papel cabe a quem? À Polícia Militar ou à Polícia Civil dos Estados. Eles não podem atuar, né, fora, além do quartel. A não ser que, óbvio, estiverem sendo atacados. Um comboio deles, né, passando por ele estiver sendo atacado, aí ele vai lá, né, vão reagir em legítima defesa. Né, porque aí é o corpo, a Força Armada está sendo atacada. Bom, vamos seguir aqui. Aquela partezinha aqui. Page down. Acho que eu pulei o artigo 2º, né? Esse aqui mesmo. Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria, hoje são denominados militares. Os militares encontram em uma das seguintes situações. Então vamos lá, daqui já dá para sair perguntinha. Militar, ou ele está na ativa, ou ele está na inatividade. Tá? Então, militar, ou ele é da ativa, ou ele é inativo. Eu até sublinhei, achorei aqui em amarelo. Os militares da ativa são aqueles que são de carreira, ou seja, ele entra, né, de forma facultativa, ele entra para a vida militar porque ele quer. Os militares de carreira, eles não entram obrigados. Né? É facultado a uma pessoa ingressar nas Forças Armadas, ele entra nas Forças Armadas, a maioria deles entra pelas escolas de formação militar, mas não é somente, tá? Tem gente que faz, né, depois de concluir um nível superior, né, faz concurso para as Forças Armadas como médicos, dentistas, e entram como membros de carreira. Eles vão ficar, né, nas Forças Armadas, se quiserem até ir para a inatividade. Okay? Eu tenho os incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar inicial, durante os prazos previstos na legislação de que trata o serviço militar ou durante as prorrogações daqueles prazos. Aqui eu encontro aquele rapazinho de 18 anos. Né? Quando faz 18 anos, ele tem que se alistar às Forças Armadas. Né? Com 17 anos e 6 meses vai lá se alista e pode ser chamado aos 18 anos, né, a servir às Forças Armadas. Eles são incorporados às Forças Armadas. Alguns são incorporados pelo Exército, alguns são incorporados pela Marinha e alguns são incorporados pela Aeronáutica. Esse serviço militar obrigatório não tem, né, aquele papo, eu não queria. Não, você é obrigado a servir. A não ser que você tenha uma escusa de consciência.
Isso eu cheguei a falar na aula passada. O que seria uma escusa de consciência? Você alega um impeditivo religioso, um impeditivo de consciência, né, para não servir. Né? Acontece muito com o pessoal da Adventista de sétimo dia, o pessoal que é de testemunho de Jeová, ou aquelas pessoas que adotam uma cultura, um modo de vida pacifista, que é incompatível com, né, situações belicosas ou situações possa ser empregada a força física. Então essas pessoas, por imperativo de consciência, podem alegar, eu não quero servir por isso, isso, isso. Aí eles serão dispensados do serviço militar, mas a eles serão dados uma atividade civil, né, onde eles terão que cumprir esta no lugar. Cumprindo esta atividade de natureza civil, eles estão quites, né, com a obrigação de servir as Forças Armadas. Mas na frente a gente vai explorar melhor essa situação.